Uma boa noite a todos. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria muito grande nós estarmos nos encontrando às sextas-feiras. Em especial, nesta onde, através do tratamento de saúde, temos recebido de forma mais efetiva o amparo da espiritualidade benfeitora e amiga de nossa casa espírita Cantinho de Jesus. Hoje, dando continuidade à programação, faremos na primeira parte o estudo do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Logo em seguida, teremos o nosso irmão Telmo, dando continuidade ao estudo da obra que estamos realizando, renovando atitudes pelo Espírito Hamed, através do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Do livro Justiça Divina, dentro do capítulo 20, traz o título Missões. Essa obra, Emmanuel nos propõe a estudarmos a quarta obra da codificação espírita, que é o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. É muito importante nós, espíritas, estarmos conhecendo de forma mais ampla, mais profunda, as bases de nossa crença espírita. Porque elas nos dão sustentação. E numa reunião pública que aconteceu no dia 27 de março de 1961, foi aberto a obra Céu e Inferno dentro do capítulo 3 e foi lida o item de número 14. O capítulo 3 da obra Céu e Inferno traz o título Céu. E o item 14 diz assim: ao lado das grandes missões confiadas aos espíritos superiores, há as de todos os graus de importância, distribuídas aos espíritos de todas as ordens, de onde se pode dizer que cada encarnado tem a sua, quer dizer, deveres a cumprir para o bem dos seus semelhantes, desde o pai de família, a quem incumbe o cuidado de fazer progredir em seus filhos, até o homem de gênio, que lança na sociedade novos elementos de progresso. É nessas missões secundárias que frequentemente se encontram fraquezas, prevaricações, renúncia, mas que não prejudicam senão o indivíduo e não o conjunto. Bom, o que Kardec está querendo trazer para nós dentro deste item 14 do capítulo 3 do Céu e Inferno? Emmanuel vai dar o título da lição Missões, capítulo 20, Justiça Divina. E é interessante que ele vai dizer para nós que as grandes missões confiadas aos espíritos superiores, nós não podemos esquecer que não somente a eles é dado determinadas missões, pois somente um espírito superior pode cumpri-la, e sabemos que mesmo um espírito, ainda sendo superior, pode acontecer dele falhar mediante o seu livre-arbítrio. Isso é possível? É possível. Mas, observando a história da nossa humanidade, todos aqueles espíritos a quem Jesus confiou determinadas missões, eles a cumpriram. Bem ou mal, eles a cumpriram. Mas Kardec vai estender o laço das missões, porque parece que o espírito missionário é somente aquele que veio justamente para reformar
o mundo. Nesse mês de outubro, nós relembramos o renascimento de Allan Kardec, como Hippolyte Léon Denisard Rival, que recebeu uma missão das mais complexas e difíceis que um espírito possa ter quando encarnado. Quem vai nos informar isso é o próprio Emmanuel, em uma outra obra, através de Francisco Cândido Xavier, intitulada A Caminho da Luz. Quando ele assim diz que o trabalho do codificador, Allan Kardec, foi muito complexa, pois ele teria que reformular bases onde tabus estavam cristalizados e enraigados das religiões, da religião, da nossa ligação com o Criador. Essa missão, somente um espírito do quilate de Allan Kardec seria capaz de realizar. Talvez outros espíritos não teriam a capacidade de Kardec. Embora saibamos, conforme o Espírito de verdade em uma mensagem dirá a ele, que Deus, ele não traz apenas na cabeça de um único ser ideias que possam transformar e renovar. Dizendo a Allan Kardec que se ele não cumprisse, outro cumpriria. É interessante isso. Está na obra Póstumas, um livro que saiu após a sua desencarnação e que foi trazido à publicação pela Sociedade Espírita Parisiense, onde a sua esposa cedeu alguns documentos particulares do codificador. Então, na segunda parte desta obra, ali está nos mostrando relações onde Kardec fez algumas anotações e participando de reuniões onde ele tinha algumas respostas, muitas delas de cunho pessoal. E o Espírito de verdade vai dizer a ele que a missão dos reformadores não é tão simples, pelo contrário. Ela é embrenhada de grandes escolhos e desafios. Bom, e outras missões? Ele vai lembrar aqui da paternidade, da maternidade, que é uma grande missão, talvez a mais importante de todas. Porque o pai e a mãe, ao receber espíritos que estão reencarnando, têm o comprometimento, mediante a Deus, de educar, reeducar aquele espírito para se tornar um espírito do bem, um cidadão universal do bem. E isso não é tão simples. Porque quando nós falamos de educação, não podemos esquecer que a verdadeira educação é para a alma, para o espírito. Adelano, e o corpo? Quando está a alma encarcerada nele? Ela necessita receber, através dos processos naturais da evolução e do progresso da civilização, as instruções necessárias. A sua intelectualidade, ao seu desenvolvimento de inteligência, livre-arbítrio, e por aí vai. Mas sentimento é um processo educativo realizado pelos pais que têm um dever perante seus filhos de direcioná-los ao bem. É uma das maiores missões, ou a maior missão, não vou colocar a maior,
mas uma das maiores missões que o espírito possa ter. Aí você pode dizer assim, Delano, existe missão maior do que essa? Existe. E é isso que nós devemos estar atentos. Porque veja bem o que Kardec vai dizer. Nessas missões secundárias, então ele está colocando aqui missões em patamares diferentes. Existem aquelas missões que estão, né, no topo de uma lista e todas aquelas secundárias. Qual seria a maior missão que um espírito encarnado possa ter na Terra, no plano físico? Essa é que está no topo. Ele vai dizer assim, ó, nessas missões secundárias, frequentemente se encontram fraquezas, prevaricações, renúncia, mas que não prejudicam senão o indivíduo e não o conjunto. Então, há determinados tipos de missões que somente o prejudicado é o indivíduo. E ele se prejudicando não vai afetar o conjunto. São missões secundárias. Não afeta o conjunto. Mas quando afeta o conjunto, quando se fala em questões de universalidade, lembramos que o Pai não vai confiar a um espírito uma missão importantíssima, sabendo que ele não dá conta. Isso é fato. Mas existe uma missão que está no topo da lista e que é maior de que qualquer missionário que já veio à Terra? Existe. Qual? É aquela onde cada espírito, ao estar encarnado ou reencarnado, deve vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo. Essa é a maior missão que um espírito possa ter na Terra. Trabalhar em si mesmo com o objetivo de transformar-se, promovendo em si a reeducação moral e espiritual, a sua renovação, domando as suas paixões. Não existe missão maior do que essa. Então, todos nós que aqui nos encontramos, temos essa missão conosco mesmos. Vencer a nós mesmos. Chegar no plano espiritual com a consciência tranquila de podermos ter feito o melhor que podíamos, de termos realizado tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Porque, como sabemos, cada espírito responderá pelo bem que deixou de fazer, conforme a resposta que os espíritos dão à questão de número 642 do Livro dos Espíritos. E aí Kardec, ele vai ampliar no livro Céu e Inferno muitas questões relacionadas às dificuldades que nós, espíritos, temos enquanto encarnados. Na segunda parte da obra, há o relato dos espíritos, das experiências que eles tiveram enquanto estavam encarnados e a posição que eles agora se encontram no plano espiritual. Quando nós lemos esses relatos, nós vamos aprendendo a olhar para nós. Para fazer, quando o relato é de um espírito feliz, ou procurar fazer tudo aquilo que ele ali está colocando, e não fazer aquilo que o espírito infeliz ou que está em sofrimento relata na obra. Bom, e aí Emmanuel, ele vai
trazer a lição do livro Justiça Divina em cima deste item 14. E ele vai iniciar da seguinte forma: aspiras à posição dos grandes administradores? Então, você aspira a estar na posição, nós estávamos falando aqui, em off, da administração pública, de forma geral. Poder executivo, legislativo, judiciário. Se você estivesse com um cargo em um desses poderes, executivo, legislativo, judiciário, qual seria a sua conduta? Seria a mesma de que nós temos? Ou teríamos várias máscaras para apresentar perante a sociedade conforme a conveniência do momento, da hora? Há um ensinamento de Jesus que ele diz assim, registrado pelo evangelista João: não julgueis pela aparência, mas conforme a justiça. E quando ele fala justiça, ele está falando da justiça divina. Eu, Delano, em particular, jamais, pelo menos nessa existência, né, gostaria de estar na administração de um cargo público, seja ele qual for. Porque se o espírito soubesse das responsabilidades que ele tem em suas mãos, faria completamente diferente. Mas será que todos que ali se encontram têm essa consciência? Porque mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo informações, nós fraquejamos. E quando eu falo de fraquejo, de coisas simples do nosso cotidiano, no dia a dia, dentro do lar, dentro de uma atividade profissional, em algum entretenimento social. Aí Emmanuel diz: aspiras às posições dos grandes administradores? Entretanto, não só pesas as responsabilidades que lhes requeimam a fronte, quais invisíveis anéis de fogo. Há nelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem, agoniados, para não caírem nos erros de consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas? Contudo, não indagas quanto ao preço que pagam à disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Queres as vantagens dos grandes industriais? No entanto, desconheces a imensa luta em que se desgastam. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou. Então, olha a colocação de Emmanuel. Abraça, mas é abraçar mesmo a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam, pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre, à feição das obras-primas de estatuária em pedestais obscuros. O arado que semeia
é irmão da pena que escreve. A cozinha dedicada à química do alimento é outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Vou repetir essa frase. Diante da lei de Deus, todas as tarefas que são realizadas no bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe, e se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. O mais alto privilégio é servir e servir. Aí fecha Emmanuel essa lição. Maravilhosa. Através de Francisco Cândido Xavier, que nós hoje podemos afirmar com toda certeza de que o médium de Pedro Leopoldo cumpriu com a missão que foi programada para ele. E durante a sua estada no corpo físico, essa missão foi reprogramada várias vezes, devido ele, Francisco Cândido Xavier, ter se doado de alma e corpo à tarefa que o consagrou nessa última existência. Por isso ele é denominado o apóstolo da mediunidade. E aí nós perguntamos, será que nós conseguiríamos ou estamos conseguindo realizar em nós essa devoção, esse respeito que o nosso queridíssimo irmão e amigo Chico Xavier teve em relação à doutrina espírita, em relação a qualquer ser humano? Será que nós conseguiríamos viver a vida que ele viveu? Nós temos um outro grande exemplo, Divaldo Pereira Franco, que ainda está encarnado, ainda mostrando com a jovialidade do espírito a alegria de fazer o bem e de servir ao bem em nome do Cristo. Quantas dificuldades, quantas asperezas, quantos escarnecimentos, quantas pedradas, quantas viradas de costas, até mesmo dos mais afeiçoados aos corações desses médiuns, Divaldo, e em especial Chico Xavier, eles o tiveram, mas mantendo-se firme no papel que lhes coube e que lhes cabe, no caso de Divaldo, ainda encarnado. Você conseguiria viver essa vida? É uma reflexão importante. Porque nós vamos passar para a segunda parte da nossa reunião. E eu não sei se você sabe, o título é A Verdade. Estamos preparados para vivermos a verdade? A nossa verdade? A sua verdade? Bom, quem vai falar para nós é o nosso irmão, amigo, companheiro Telmo, a quem damos boa-vinda, para que ele continue com o livro Renovando Atitudes,
trazendo para nós as reflexões do nosso irmão Hamed. Uma boa noite a todos. É com você, Telmo. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Alegria de vê-lo e de poder ouvi-lo mais uma vez. Obrigado, Delano. Obrigado a todos. Obrigado a nosso Pai. Obrigado a Jesus, os benfeitores do nosso cantinho, nosso querido cantinho de Jesus. Muito obrigado a todos. Nós vamos, sim, falar um pouquinho sobre a verdade dentro dos nossos saberes e estudando, refletindo sobre isso e te escutando, Delano, a gente vê a necessidade do conhecimento para que nós possamos trilhar bem a nossa reencarnação. E aí eu falei de um monte de coisa, de muitos princípios em poucas palavras. Primeiro princípio que a gente precisa ter muito firme, muito sólido, muito profundo em nós, é a certeza de Deus em nossa vida. Porque a gente tem caminhado ao longo dos anos, conversado, tentado atender os nossos irmãos, nos colocando a serviço dentro da nossa própria família. E, amigos, a gente tem percebido como que nós temos dificuldade para viver dentro da expectativa ou da verdade divina. Eu já falei aqui várias vezes, já comentei muitas vezes com os amigos, que éramos os cristãos espíritas para sermos as pessoas mais felizes do planeta, pelo cabedal de conhecimento que temos, pela quantidade de informações que temos, pela Bíblia, pela doutrina dos espíritos, pelos livros, né? Vindo pelo Chico, pelo Divaldo, por N, pelo Hamed, né? Pelo Francisco do Espírito Santo Neto, N informações que temos para que já pudéssemos transitar muito mais tranquilamente e confiantes. E esse monte de informação, monte de livros, infelizmente, ele ainda não tem surtido o efeito esperado, principalmente em nós, que somos os estudantes da doutrina dos espíritos, da ciência espírita. O conceito de imortalidade da alma, o conceito de Deus sempre presente, a certeza da presença do Cristo em tudo que vivemos, a certeza do nosso anjo protetor conosco 24 horas. Questão 495 do Livro dos Espíritos. 24 horas, durante toda a nossa reencarnação, ele estará conosco. Olha só que verdade gostosa de saber. Eu nunca estarei desamparado, em momento nenhum dessa minha reencarnação. Essa é uma verdade que devia nos confortar. Mas será que a gente faz bom uso desse amigo espiritual, um espírito superior que tem condições de nos orientar? Nós fazemos bom uso? E é muito interessante que lá na resposta da 495, os benfeitores falam que a gente devia tê-lo, esse personal angel, como um grande amigo, um confidente que nunca vai nos trair. Nunca vai nos trair. E a gente sabe disso e não faz o uso, a relação, esse conhecimento dessa verdade a gente não usa. Outra verdade, estamos sempre acompanhados do Cristo, estamos sempre acompanhados de Deus. Então, nós nunca estamos em menor número do que 4. Deus, o Cristo, nosso anjo da guarda e nós. Nós nunca andamos em número menor do que 4. É uma verdade, uma certeza que nós temos. E muitas das vezes nós ainda nos sentimos tristonhos.
acolhemos esse sentimento e deixamos de lado a verdade. Eu tenho lido algumas coisas do Hamed, do Francisco, e eu encontrei lá no livro Fábulas de La Fontaine, um estudo do comportamento humano, psicografia do Francisco, ditado pelo Hamed, a fábula intitulada A Andorinha e os Outros Pássaros. E nessa fábula, conta-se que a Andorinha tinha viajado muito e ela conhecia muitas situações, muitos locais, e ela resolve se estabelecer num certo lugar. E aí ela percebe que os plantadores, né, os cultivadores da região, estavam plantando alguns alimentos que iriam fazer mal aos pássaros, aos outros pássaros, que desconhecessem, porque era um alimento diferente que eles não tinham contato. E aí ela marca uma reunião com esses pássaros e avisa, falou, olha, os plantadores, né, os cultivadores estão plantando os alimentos assim, 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 e eles fazem muito mal para a gente. Eu já vi isso acontecendo. E aí os pássaros falaram assim, que isso? Nós vamos ter que... Isso não vai acontecer, pode ficar tranquila, você está viajando, né, na maionese, não vai ter nada disso. E ela falou, olha, presta atenção, eles estão tentando nos espantar. E aí eles desconsideram, e aí ela continua observando o que eles estão fazendo, e ela percebe eles armando, né, gaiolas, aquela coisa toda para poder pegar os pássaros, e ela volta de novo, insiste com eles com relação a isso. Cuidado, preste atenção, o tipo de grão que vocês vão colher. E os pássaros novamente desprezam o cuidado dela. E ela não consegue alterar a postura deles. E, dito e feito, um número enorme de aves os homens encarceraram. E ele finaliza essa fábula dizendo assim, só se escuta o que se acha mais conforme. Só escutamos o que é de nosso interesse dentro da nossa conformidade, da nossa conveniência. Só escutamos dentro disso. E só se crê no mal quando ele já chegou. Ou seja, tardiamente. Só se crê no mal quando ele já chegou, tardiamente. Então, a fábula chama a nossa atenção para a questão da verdade que nos rodeia e da não-verdade que criamos. A não-verdade é uma criação nossa. A verdade é a presença divina. A verdade é a presença divina. As leis divinas é a verdade. E nós, muitas das vezes, tentamos alterar essa situação. Nós somos sabedores que somos espíritos imortais e estamos reencarnando no planeta Terra com o objetivo de nos adequar à lei divina. Então, nós temos uma missão, nós temos uma prova, nós temos expiação. Missão, expiação e prova. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós, estudantes da doutrina espírita, sabemos disso de cor e salteado. Sabemos também de uma outra grande verdade. A lei divina nos impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. Qual que é o nosso objetivo, nosso alvo? Livro dos Espíritos, questão 132. Chegarmos à perfeição, à felicidade, à purificação. Lembremos do Cristo, quando ele fala para nós, vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. E aí a gente acorda, a gente vai dormir, e a gente não se utiliza dessa verdade. E aí, como diz na parábola, na fábula, né, que o Hamed conta para a gente, da andorinha e os pássaros, a gente só vai crer
quando o mal acontecer. Nós só vamos dar importância a acordarmos e pensarmos que precisamos ser perfeitos em tudo que fizermos hoje. Amigos e amigas, a verdade, a perfeição, a felicidade é amar ao outro no sentido de ser companheiro, ser um bom ouvido, tratá-lo bem. E enquanto isso tudo acontece, esse processo, nós vamos nos transformando em pessoas, em seres, em espírito melhores. Porque a gente esquece da máxima de que eu só posso ajudar o outro se eu estiver bem. É uma verdade também. Eu só posso ajudar o outro quando eu estiver bem. Então, frente a todas as dificuldades que passamos, eu não posso, até posso, mas não devo, me desesperar das muitas coisas que tenho que fazer diariamente. Para Deus, para o outro e para mim. É uma verdade que nós temos posto de lado, frente às nossas conveniências. Temos esquecido da verdade. Temos recursos, temos conforto. Para quê? Deixar e abrir mão disso em prol do outro. O título da lição de hoje é A Verdade, que está lá no capítulo 2, item 1b do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo Amar ao Próximo e a si mesmo. Não, capítulo 2 não é esse. E ele fala, tem uma fala de Pilatos. Ele fala assim, Pilatos, então lhe disse, sois, pois, rei? Pergunta para o Cristo durante seu questionamento. Pilatos, Jesus é levado a Pilatos e ele pergunta para ele, sois, pois, rei? Porque foi com essa colocação que os doutores da lei tentaram fazer com que Pilatos o condenasse, falando que só existia um rei, que era o de Roma. E se ele se intitulasse rei, Pilatos não poderia deixá-lo vivo. E aí ele pega esse trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, que é meu reino não é deste mundo. Capítulo 2, item 1. Pilatos então lhe disse, sois, pois, rei? Jesus lhe replicou, vós o dissestes, eu sou o rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Acho muito bacana. No primeiro momento, parece muito óbvio o que Jesus está falando. Mas na hora que a gente coloca o conhecimento espírita, a gente lembra do livro A Caminho da Luz, em que Jesus, na reunião com os Cristos ali, ele recebe os gases do Sol para poder produzir, coproduzir, né, ajudar na formação desse orbe. Então, quando ele fala, eu não nasci nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Olha que interessante. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. E aí, lá no Evangelho de João 8:32, que todo mundo lembra qual que é, e conhecereis a verdade vos libertará, que está no 32, mas tem o 31. Porque existe uma condição para conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Existe uma condição. E está no versículo 31.
O evangelista diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se nós permanecermos na palavra do Cristo, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, tem uma condição para conhecer a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Se vos permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis discípulos. Então, a gente quer trazer para os amigos, para mim, principalmente, essa percepção que se eu não tiver uma relação com o ensino, com a vivência do Cristo, dificilmente eu alcançarei a verdade. E a verdade aqui, que o Cristo diz e que o Hamed trata, não é uma verdade de cunho material. Uma verdade de cunho material e de cunho espiritual. Do nosso entendimento, para que a gente saiba utilizar os recursos materiais para fazer as nossas conquistas espirituais. Esta também é uma verdade. Porque o elemento material, ele tem uma necessidade. Essa necessidade é que nós saibamos manipulá-lo, utilizá-lo para as questões espirituais. Lembram de Jesus quando ele faz barro, faz lodo e põe no olho do cego, Betsaida? É interessante que os discípulos perguntam: Senhor, por quê? Quem pecou foi ele ou os pais dele? E aí Jesus responde: nenhum dos dois. Ele veio para que eu pudesse realizar este feito, essa obra. Ou seja, uma missão daquele cego. Ele concordou em vir cego 30 e tantos anos para que encontrasse com Cristo e o Cristo ali produzisse, manipulasse aqueles fluidos e ele voltasse a ter os olhos, a visão. Então, a gente percebe como Jesus, manipulando o elemento material, com ele, e aí a gente pensa no planeta inteiro que ele manipulou, o planeta inteiro que ele manipulou. Aquele lodo que ele faz, que ele manipula, através dele, com ele, somos capazes de enxergar a verdade. Somos filhos, não servos. Que somos espíritos imortais e não mortais. Que somos criados para a felicidade e não para a infelicidade, a negação da felicidade. Somos criados para amar, porque Deus é amor. E os seus filhos não poderiam ser outra coisa senão amorzinhos, como nós. Esta é a verdade, que nós ainda relutamos em aceitar para a nossa vida. Por quê? Porque ainda duvidamos da verdade. Duvidamos da verdade. Isso é muito interessante a gente considerar, porque a gente conhece demais as considerações do que é a verdade, do que não é a verdade. E aí eu trouxe uma informação do que é a mentira segundo a filosofia. Verdade, falta de verdade. Falta de verdade, mentira, não é isso? O que é a mentira segundo a filosofia? Mentira é o ato através do qual um emissor altera ou dissimula deliberadamente aquilo que ele reconhece como verdadeiro. Então, só há mentira quando uma pessoa que conhece a verdade dissimula, altera ela.
Aí aquela situação vira uma mentira. Ela reconhece deliberadamente aquilo que ele reconhece como verdadeiro, tentando fazer com que o ouvinte aceite ou acredite ser verdadeiro algo que é sabidamente falso. E aí, amigos e amigas, nós não podemos deixar a falta da verdade fazer parte do nosso cotidiano. Nós não devemos deixar a falsa verdade, a falta da verdade, fazer parte do nosso cotidiano. E aí, o Hamed vai comentar para a gente sobre a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a voz do Cristo. E ele começa dizendo assim: não vemos a verdade conforme afirmou Jesus, o Cristo. Porque nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. Então, nós ainda não vemos a verdade, porque a nossa mente trabalha sem estar ligada aos nossos sentidos e emoções mais profundos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que a nossa mente trabalha com as coisas superficiais e não com as coisas lá do nosso íntimo, mais profundo. Nós estamos trabalhando com as questões superficiais. E aí ele dá nome a essa superfície a qual nós temos trabalhado: as ilusões. As ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver. E porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. As ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver. E é interessante que o Delano falou do Chico, do Divaldo, e aí a gente vai a Pedro Leopoldo, vai a Uberaba, e olha vou usar um termo aqui, mas é de carinho, tá? Os cacarecos do Chico. As coisinhas que o Chico tinha, que ele utilizava no dia a dia. E aí a gente olha para nós, para nossa casa. E a gente fica numa dificuldade de perceber como que ele deu conta. Mas, na verdade, é o contrário. Ele olha para a gente e fala assim: como que nós não estamos dando conta com tudo que temos? É para a gente fazer muito mais do que o Chico. Se considerarmos as questões materiais, os recursos, dinheiro, tempo, conforto, família, até família. Não sobrou família, né? A turma não quis. As ilusões nos impedem que realmente tenhamos os olhos de ver. E porque não buscamos a verdade, projetamos nos outros o que não podemos aceitar como nosso. Tentamos nos livrar de nossos próprios sentimentos, atribuindo-as a outras pessoas. Adão disse a Deus, abre aspas, eu não pequei, a culpa foi da mulher que me tentou, fecha aspas. Eva se desculpa perante o Criador, abre aspas. Toda discórdia ocorrida cabe à maldita serpente, fecha aspas. Assim como todos nós, diz Hamed, quando desconhecemos os traços de nossa personalidade, condenamos fortemente e responsabilizamos os outros por aquilo que não podemos admitir em nós mesmos. Porque estamos olhando a superficialidade, as ilusões. Ainda não estamos olhando os nossos sentimentos e emoções profundas. Nossa visão, continua o benfeitor dizendo, sobre as coisas pode enganar-nos, pode estar disforme sob determinados pontos de vista, pois, em realidade,
a visão, a nossa visão, se forjou entre nossas convicções mais profundas sobre aquilo que nós convencionamos chamar de certo e errado, isto é, verdadeiro ou falso. A nossa visão sobre as coisas pode enganar-nos. Então, a gente olha para os cacarecos do Chico e a gente olha para o nosso. A nossa visão pode estar medindo de forma errada. Porque os elementos materiais, eles têm uma serventia. Promover o espírito. Promover a nós. Se nós temos recurso financeiro, é para promover o espírito, os espíritos, os irmãos. Se a gente tem uma habitação boa, é para servir o espírito. Se a gente tem um trabalho bom, é para a gente evangelizar e ser evangelizado. Se a gente tem os filhos, a família, os pais, os avós, é para que a gente veja neles a oportunidade do amor, da paz, do companheirismo. Na infância, por exemplo, diz Hamed, se fomos repreendidos duramente, na infância, por exemplo, se fomos repreendidos duramente por demonstrarmos a raiva, se fomos colocados em situações vexatórias para aparentarmos medo, ou se fomos ridicularizados por manifestarmos afeto e carinho, acabamos aprendendo a reprimir essas emoções por serem consideradas feias, erradas e pecaminosas por adultos insensíveis e recriminadores. Então, percebamos que podemos ter sido criados, fomos sujeitados a algumas situações que nos condicionou, nos direcionou para termos emoções e sentimentos equivocados, através de adultos insensíveis e recriminadores. Lembram de uma passagem que Jesus fala que haverá contenda pai contra filho, filho contra pai? É nesse sentido que ele está falando aqui, de que são sim nossos pais, mas podem estar nos passando conceitos ainda equivocados. Equivocado no sentido de destoante das máximas do Cristo. Quando ele fala que nós necessitamos viver, sermos verdadeiros, se buscarmos nos ensinamentos dele as nossas decisões. E existe, amigos, a verdade razão, existe a verdade sentimento. São duas asas que me ajudam a seguir em direção a outra verdade. Porque verdade também ela é gradativa. Gradativa. Ontem eu tinha uma, semana passada outra, 15 dias atrás outra. Isso é maravilhoso. Mostra a lei de progresso, mostra a lei de transformação, mostra o nosso progresso, a nossa transformação. Então, existe uma verdade da razão, mas não devemos ficar só com ela. Precisamos da verdade do sentimento. Para conjugarmos essas duas verdades em busca de uma verdade maior ainda. Porque nós precisamos aceitar e entender que nós ainda não temos raciocínio para algumas coisas. Jesus fala isso para Nicodemos. Se te falo hoje de coisas terrestres e não entende, e quando eu te falar das coisas espirituais, celestes, como é que você vai fazer? Sua cabeça não dá conta. No livro dos Espíritos fala isso. Olha, tem perguntas que vocês não devem fazer, porque senão vocês vão entrar num labirinto e não vão dar conta. Então quer dizer que a gente não tem que estudar? Temos sim que estudar. Estuda o amor, a relação. A ciência espírita é uma ciência de observação. É esta o propósito de nós estudarmos o espiritismo.
lemos uma coisa, uma pergunta, uma resposta, aí olhamos para a nossa vida. Deixa eu ver onde que isso está acontecendo. Deixa eu ver onde que isso está acontecendo. Lei de observação, transformação, melhoria. Então, é muito interessante a gente perceber que a realidade se forjou entre nossas convicções mais profundas. A realidade se forjou entre nossas convicções mais profundas. E aí, a realidade, gente, novamente gradativa. Realidade novamente gradativa. De todo dia estar aberto a aprender mais. Estar aberto a ajudar mais. Estar aberto ao trabalho. E aí o Hamed continua dizendo, porém, não damos conta de que, ao adotarmos essa postura repressora, os pais com relação às crianças, o professor, o chefe, não damos conta de que, ao adotarmos essa postura repressora, tornamos-nos criaturas inseguras e fracas. E, a partir daí, começamos a não confiar mais em nós mesmos. Olha só o processo, né? O papai, a mamãe, o adulto, o chefe, que não conhece a verdade na sua totalidade, mas um pequeno pedaço. E ele faz daquilo, ao seu interesse, considerações e nos obriga a ter atitudes. E a gente, olhando para aquela necessidade, para aquela colocação, a gente percebe que aquilo não está bom, aquilo não é daquele jeito. E aí nós nos tornamos criaturas inseguras e fracas. Porque a gente não vê firmeza naquela colocação. Construir a vossa casa sobre a rocha, para que quando venha a tempestade, ela não seja destruída. A gente, no fundo, a gente percebe quando alguma coisa não está de acordo, e aí gera uma insegurança. Aí começamos a não confiar mais em nós mesmos. Por que não confiamos mais? Porque não sentimos verdade naquela verdade que nos passaram. Aí a gente volta a lembrar a proposta do Cristo. Se permanecerdes em mim, conhecereis a verdade. E aí o Hamed faz uma pergunta. Se a nossa verdade não é admitida honestamente, como podemos nos aproximar da verdade maior? Olha que interessante. Então, ele está aqui nos colocando essa questão da gradação da verdade. Existe uma verdade maior. Existe uma verdade maior. Se a nossa verdade não é admitida honestamente, como podemos nos aproximar da verdade maior? Sentir medo ou raiva, quando houver necessidades autênticas, seja para transpor algum obstáculo, seja para vencer barreiras naturais, é perfeitamente compreensível, porque a energia da raiva é um importante fator de defesa e o medo é um prudente mediador em situações perigosas. Então, sentir medo ou raiva pode ser muito bom, mas a percepção de medo ou raiva conectada aos ensinamentos superiores. Não é sentir medo por medo, nem raiva por raiva. Raiva com um fator de defesa. Medo pela prudência. Porque se eu estou reencarnado e eu quero cumprir o meu roteiro, o meu compromisso, tem algumas coisas que eu preciso limitar em minha vida. Tem alguma coisa que eu preciso limitar. Eu preciso novamente usar da consideração dos espíritos superiores. Observai a vossa vida. Conhece-te a ti mesmo. Analise o seu dia. Analisemos o nosso dia para não nos colocarmos em situação perigosa. Para que possamos nos
defender dos equívocos que nos rodeiam diariamente. E ele continua dizendo para nós, para que possamos encontrar a verdade que todos nós desejamos, a qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. E aqui na escrita, a primeira verdade vem com o V maiúsculo e a segunda minúsculo. Eu vou repetir para os amigos. Para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, verdade lá em cima, né, no nível do Cristo. E aqui eu lembrei de algumas falas do Cristo que é muito legal. Jesus fala assim, vosso Pai, nosso Pai, meu Pai. Para quê? Para perceber as gradações de percepção de Deus que o Cristo estava lidando entre nós. As várias percepções. Ele fala, o vosso Pai é o tamanho da verdade que eu dou conta. Aí ele fala, o nosso Pai. Aí já ficou mais complicado de entender. Pai de todos. E o meu Pai. Ou seja, na condição crística. O nosso entendimento dessa paternidade vai mudando. Gente, isso é a coisa mais saborosa que a gente pode vivenciar ao longo dos nossos dias. Conhecer um pouquinho mais de Deus a cada encontro, a cada dia, a cada minuto. Conhecer um pouquinho mais. E eu lembro que no Livro dos Espíritos sempre é colocado uma situação da natureza. O Emmanuel também faz isso muito. Traz uma situação da natureza. Por quê? Porque a natureza cumpre as leis divinas sempre. A providência divina, a natureza, ela sempre está cumprindo com a lei divina. Então, quando a gente faz esse paralelo, quando a gente usa uma metáfora, um comentário, né? A gente viu o Hamed falando da andorinha e os pássaros, né? Ele tenta falar da gente, usa, né, desses saberes, a gente pega uma planta, pega um fruto, uma rosa, quando ela se torna perfeita, quando ela dá aquele fruto gostoso, quando ela dá aquela flor linda. Então, quando a gente olha para isso, que estamos rodeados o tempo todo e admiramos, nós ficamos, sim, cada vez mais próximo do nosso Pai. Do nosso Pai. E isso é sensacional. Então, para que possamos encontrar a verdade a qual se referia Jesus, é preciso aceitar a nossa verdade. Qual que é a nossa verdade? Estou a caminho da luz. Preciso aprender cada dia mais. Preciso amar mais. Preciso viver com o meu roteiro sempre posto à minha frente. Vou desencarnar, vou ter outra oportunidade, vou encontrar com os meus amores lá e cá. Ninguém fica sem amparo divino. Preciso aceitar a nossa verdade, exercitando o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. Amigos e amigas, a vida não vai parar. A vida não vai parar. Deus não colocou nada para estagnar. Tudo flui, tudo se transforma. Então, nós precisamos adequá-la corretamente na vida. Ou seja, hoje, sexta-feira, 8 de outubro de 2021, o que nós estamos fazendo? Estudando. Então, vamos estudar? Vamos refletir? Não vamos ficar pensando no pós, no feriado. Não, vamos ter a presença no que estamos fazendo. E isso, muitas das vezes, é que nos faz termos dificuldade de sentir o que está acontecendo agora. Quais são as pessoas que me rodeiam agora? Quais as pessoas que estão comigo em casa? Vamos olhar diferente para esses companheiros, para esses irmãos?
para essa família. Nós estamos aqui numa reunião de tratamento espiritual. Lemos os nomes, nós estamos aqui vibrando por todos esses irmãos que necessitam. Nós estamos aqui nos cuidando ou só assistindo à reunião? Precisamos exercitar o sentir quanto às nossas emoções e adequá-las corretamente na vida. A sugestão feliz é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas. Olha que bonito. A sugestão feliz, a melhor coisa que a gente pode querer, é o equilíbrio e a integração de nossas energias íntimas. Integração, equilíbrio de nossas energias íntimas, paz interior. E nunca a repressão e o entorpecimento, nem tampouco a entrega incondicional simplesmente. Eu não posso ir na multidão, não posso seguir a boiada. Ah, fulano faz isso, eu vou fazer. Fulano fez aquilo, eu vou fazer. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer. Cadê o ser inteligente nisso? Mas e se for bom? Se for bom, se for verdadeiro com V maiúsculo, não teria multidão indo atrás. Não tem multidão indo atrás de verdade do Cristo. Tem pessoas, tem amigos que buscam o conforto no Evangelho. Mas esquece que o Evangelho é trabalho vivo. Trabalho vivo. Trabalho para com Deus, com os outros e consigo. Né? Lembremos lá do Caminho, Verdade e Vida, lição número 5, bases. Emmanuel fala, não viemos a passeio. Nós esquecemos isso, não esquecemos? Não viemos a passeio. E aí o benfeitor continua dizendo, o que é a verdade? Pergunta. Disse o mestre, abre aspas, vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Fecha aspas. Testemunho. Onde que Jesus, o Cristo, nasceu? Ele tinha conforto? Ele tinha trabalho? Ele tinha todo o conforto? Vim dar testemunho da verdade. Ou seja, tirar a ilusão, tirar a mentira. Por que ele teve que vir dar testemunho da verdade? Porque faltava. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Amigos e amigas, aí a gente pergunta, nós ouvimos a voz, não vou nem falar do Cristo, mas do nosso anjo da guarda? Nós ouvimos a voz desse anjo da guarda que está agarradinho aqui, soprando na nossa ouvido? Agora, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí ele continua dizendo, Hamed, cremos no que vemos, mas muitas vezes os órgãos dos sentidos nos enganam. Vejamos alguns exemplos. Olha o que ele está trazendo, hein? Cremos no que vemos, mas muitas vezes os órgãos do sentido nos enganam. Por quê? Amigos e amigas, a nossa visão é limitada. Vocês já pararam para pensar isso? A gente só consegue enxergar até ali. Isso quer dizer que acabou a verdade? Que acabou os fatos? Não. E aí ele dá alguns exemplos. A Terra parece parada. Parece, não parece? O arco-íris nada mais é do que raios de sol atravessando gotículas d'água. E certas estrelas que vislumbramos nos céus já não existem. Contudo, devido a circunstâncias enormes a serem percorridas, as suas luzes continuam aportando na atmosfera de nosso planeta, dando-nos a falsa impressão da vida real. Olha o que a gente tem visto. Cremos no que nos disseram, e embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, aceitamos como
como verdades absolutas. Vou repetir aqui. Cremos no que nos disseram, embora não sejam situações vivenciadas ou experimentadas por nós, aceitamos como verdades absolutas, quando de fato eram conceitos relativos. Muito interessante a gente perceber essa questão da relatividade das coisas. Relatividade. Estamos conhecendo tudo? Existem verdades absolutas? A gente precisa se questionar. Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios hoje em dia. Não mais abaixar a cabeça para o que foi posto, mas sim analisar, estudar, refletir, tomarmos e termos hoje posturas diferentes. Porque nós somos diferentes. Nós não somos aquelas mesmas pessoas. E aí ele continua dizendo, Hamed, maneiras erradas de se ver a sexualidade, a religião, o casamento, as raças e as profissões distanciam-nos cada vez mais da realidade das situações e das criaturas com as quais convivemos. Como que nós olhamos a sexualidade? Como que é o ato da sexualidade? Material e espiritual. Qual que é o objetivo? Como que nós usamos? E a religião? Nós estamos nos reconectando com o divino? Não é essa a tradução da palavra religião? Religar. Religar quer dizer que foi desligado. Então, preciso religar. E o casamento? As raças e as profissões? Como é que nós enxergamos? Como nós enxergamos? A proposta é de limparmos as nossas vistas com relação a tudo. Em vista disso, diz Hamed, procuremos sintonizar-nos com os olhos espirituais, porquanto nossa percepção intuitiva é mais ampla e precisa que a visão física. Olha o que ele está falando. Precisamos olhar com a percepção, com os olhos da intuição. Sempre olhar e falar assim, tem algo a mais nisso aí. Porque eu estou vendo só o material. Tem algo a mais nisso aí. Eu preciso enxergar o que quer dizer. O que quer dizer para mim o meu casamento? O que quer dizer para mim a minha família? Tem algo a mais. E a ciência espírita traz para a gente muitas respostas nesses campos, em todos os campos da nossa vida. E ele finaliza dizendo, e abramos as comportas de nossa alma para que captemos as inspirações divinas que deliberam a vida em toda a parte. Comportas, não é portinha, não, é abrir a gente, se mostrar, se fazer presente nisso tudo, né? Para captar as inspirações divinas, ou seja, tirar os preconceitos, estar disposto a aprender, estar disposto a ser instrumento de Deus, todo dia, abrir as comportas de nossa alma. Somente assim estaremos mais perto de conhecer a verdade, com V maiúsculo, a qual se referia o Mestre Jesus. Então, percebam que a verdade vai vir a conta-gotas ou muito mais abundante. Vai depender de nós, do nosso interesse. Amigos e amigas, vamos lembrar que toda vivência gera conhecimento e amplia a verdade, razão e a verdade, sentimento, nos ligando à felicidade do Pai? Quanto mais conhecemos a verdade, mais felizes seremos. Porque não cairemos nas pegadinhas nem nas ilusões. Quanto mais buscarmos a verdade, a do Cristo, a das leis divinas,
Quanto mais buscarmos essa verdade, estudarmos, usarmos da nossa inteligência, fazermos escolhas melhores, nós vamos estar chegando perto dessa felicidade com Deus. Eu lembrei lá de Paulo a Efésios 4:23, ele fala assim, lá no Palavra de Vida Eterna, lição número 90, a lição chama-se Renovai-vos no Espírito. Renovai-vos no Espírito. Gente, renovar é estar trabalhando a verdade. Renovar é estar trabalhando a verdade. Eu tinha um conhecimento antes, uma verdade anterior. E aí chega uma nova ideia, chega uma nova proposta, chega uma nova informação. Eu preciso transformar aquela verdade, renová-la. E aí o Emmanuel comenta essa fala que está lá de Paulo, está lá em Efésios. Emmanuel fala assim: aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Não tem escapatória frente à lei divina. Você vai ter que segui-la, hoje ou daqui a milênios. Pode escolher. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei. Ou seja, só tem um caminho, o bem. Só tem um caminho. Ser bom em tudo que a gente faz, como Cristo. Ser bom como Cristo, que é a nossa referência. E aí a gente fica se perguntando, e o conhecimento espírita, que também faz parte da verdade? Como nós aplicamos? Delano fez essa pergunta, fez esse comentário. Que quando temos o conhecimento espírita, precisamos utilizá-lo para termos sucesso. Então, como estamos aplicando esses saberes espírita? Estamos aplicando em nós? Estamos aplicando nos nossos amores dentro de casa? Amigos e amigas, tem hora que a gente precisa passar pelo espiritismo 40 anos para poder mudar uma vírgula. Sabiam disso? 40 anos a gente vai ler, participa de reunião, aquela coisa toda e tal. Aí 40 anos depois, 30 anos depois, 50 anos depois, você fala assim, poxa vida, eu estava equivocado. Mas agora eu vou mudar. E muda. Nossa, valeu a pena 40 anos de frequentar a reunião, 40 anos de fazer tarefa, por causa de uma vírgula, assim, uma coisa que ele entendeu. Porque cada um tem o seu tempo. Isso é sensacional. Aperfeiçoar para o bem é impositivo da lei, no seu tempo. Se você está consciente hoje, mude agora. Mude agora. Peça perdão, abrace, beije, fala que ama, peça perdão, desculpe-se e corra atrás de refazer aquela relação que está doentia. Como bem diz Jesus, né? Reconcilia-te com o inimigo enquanto estás a caminho para não ser levado a juízo. Reconciliemos. Nosso tempinho está acabando e eu queria trazer para vocês um comentário. Comentário não, uma lição que está lá no livro Crônicas e Cartas do Chico, né? Psicografia do irmão X, do Humberto de Campos. É a lição de número 7, Consciência Espírita. E é muito interessante porque Humberto de Campos conta Kardec desdobrado. Então, ele desdobrado, ele identificou um enviado de planos sublimes que o transportou de Chofre à nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônico, diz Humberto de Campos, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado: jazem aqui os crucificadores de Jesus? Essa turma só pode ser esse povo.
Aí o benfeitor responde: nenhum deles. Conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. Os crucificadores de Cristo, eles desconheciam na essência o mal que praticavam. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas encarnações em que se resgataram perante a lei. Ah, então esse povo aí, os imperadores romanos, diz o codificador, de certo, padecerão nesses sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. O benfeitor responde: nada disso. São homens da categoria de Tibério ou Calígula, não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Então, eles não podem estar passando por isso, não. Algum deles, depois de estágio regenerativo na Terra, já se elevaram às esferas superiores, enquanto que outros se demoram, até hoje internados no campo físico, à beira da remissão. Acaso, pergunta o codificador, andarão presos nesses vales sombrios, tornou o visitante, os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? Aí o benfeitor responde: de nenhum modo. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental: não vagueio por aqui. Então, disse Kardec, dize-me, que sofredores são esses cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos juntos de nós o que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e, de imediato, levantou-se e escreveu a pergunta que representaria na noite próxima ao exame, que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores da obra em andamento, e que figura como sendo a questão 642 do Livro dos Espíritos. Qual que é a pergunta? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Indagação esta a que os instrutores retorquiram: não, não basta não praticar o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Segundo é fácil de perceber, finaliza Humberto de Campos, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Então, a nossa consciência espírita é necessário ser usada para que a verdade seja vivida sempre e sempre. Beleza, chegamos ao nosso final. Algum comentário, alguma colocação, gente?